Você sabia que o maior perigo da vida cristã não é cair, mas se afastar da verdade sem perceber? Há um tipo de morte que começa em silêncio, quando o coração se distancia de Deus. O inimigo não te afasta de Deus de uma vez. Ele faz você se acostumar com a distância. Cuidado com o evangelho que te agrada, mas não te transforma. Quando você deixa de ouvir a verdade, o engano já começou a dominar. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não têm raiz, creem apenas por um tempo e, na hora da tentação, se desviam. Lucas 8:13. Jesus, na parábola do semeador, revela um segredo espiritual profundo. Muitos ouvem a palavra com emoção, se alegram ao escutá-la, mas não deixam que ela crie raízes. São corações superficiais. Quando vem a dor, a dúvida ou a provação, logo se escandalizam. A fé não pode ser apenas emoção passageira, é preciso profundidade, relacionamento e permanência em Cristo para resistir às tempestades da vida. Não basta ouvir, é preciso permanecer. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos inúteis. 1 Timóteo 1:6. O apóstolo Paulo alerta Timóteo sobre aqueles que se afastaram da fé verdadeira, trocando o poder do evangelho por conversas vazias e discussões sem fruto. Quando o cristão deixa de buscar a verdade para buscar opiniões, ele corre o risco de se perder em vãs conversas. Não troque a verdade eterna por debates temporários. Algumas já se desviaram e seguem a Satanás. 1 Timóteo 5:15. Um alerta duro, mas real. Paulo mostra que até mesmo pessoas que serviam na igreja podem cair quando deixam de vigiar. A apostasia é real. Quando o coração se distancia da palavra, o inimigo encontra brechas. Fidelidade é permanecer firme até o fim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. O problema não é o dinheiro, e sim o amor por ele, o apego às riquezas que corrompe o coração. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, a alma adoece. O amor a Cristo é a verdadeira riqueza. Alguns, professando a fé, desviaram-se dela. 1 Timóteo 6:21. Aqui Paulo denuncia a hipocrisia espiritual. Muitos dizem ter fé, mas vivem o oposto do que pregam. A fé verdadeira se vê nas atitudes, não apenas nas palavras. Quem anda na verdade permanece firme, mesmo quando o mundo balança. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2:18. Paulo enfrenta falsos mestres que confundiam os irmãos com ensinos distorcidos. A heresia é sutil. Uma mentira dita com aparência de verdade pode destruir uma fé inteira. Discernimento espiritual é proteção contra o engano. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens que se afastaram da verdade. Tito 1:14. Paulo adverte: não siga tradições humanas que tentam substituir a pureza do Evangelho. A verdade de Cristo está acima das opiniões, costumes ou tradições. Volte à palavra, ela é a única fonte infalível. Pois, se a palavra falada por anjos permaneceu firme e toda transgressão recebeu justa punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:4. Esses versículos falam com poder. A salvação é um presente inestimável, confirmado por milagres e pelo Espírito Santo. Negligenciá-la é um erro fatal. Não despreze o que Cristo conquistou na cruz. A salvação é a maior herança que um ser humano pode receber. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se os que rejeitaram o que falava na terra não escaparam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que fala dos céus. Hebreus 12:25. Aqui, o autor de Hebreus clama: ouça a voz de Deus.
Quem endurece o coração diante da voz divina corre risco de perder o que há de mais precioso, a comunhão com o Criador. Quando Deus fala, o céu inteiro se move. Não cale o seu coração. Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter o pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 19, 20. Tiago nos ensina sobre o poder da restauração. O cristão não deve julgar quem caiu, mas estender a mão para levantar. Quem resgata uma alma participa da obra do próprio Cristo. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os observar e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Jesus revela que a verdadeira grandeza no reino não está na fama, mas na obediência. A integridade espiritual é o que define o verdadeiro discípulo. Não ensine o que não vive, viva o que ensina. Vivemos tempos sombrios, onde a verdade se tornou um alvo. As pessoas preferem ouvir palavras doces em vez da dura realidade que salva. O profeta Isaías já havia anunciado: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Isaías 5:20. Hoje a verdade é distorcida, o evangelho é diluído e a santidade é zombada. O perigo maior não está fora, mas dentro dos corações que lentamente se afastam da palavra viva. O desvio da verdade nunca começa de forma abrupta. Ele começa com pequenas concessões espirituais. Este vídeo é um alerta espiritual para todo aquele que deseja permanecer firme, mesmo quando o mundo inteiro se curva diante da mentira. A queda espiritual não começa com o pecado, mas com a perda do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 9:10. Quando o homem deixa de temer, ele começa a negociar seus valores. Primeiro, ele questiona a palavra, depois, ele ignora a correção e, por fim, abandona o altar. Eva não caiu apenas por comer o fruto, mas porque deu ouvidos a outra voz além da de Deus. Assim nasce o desvio, quando deixamos de ouvir a voz do Criador para seguir a voz do desejo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago 1,14. Quantos hoje estão assim, ainda dentro da igreja, mas longe de Deus? O corpo presente, mas o coração distante. A boca canta, mas a alma está fria. Este é o início do desvio, o silêncio do altar e o barulho do mundo. Jesus nunca prometeu conforto, mas cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. O evangelho moderno, porém, prega o contrário. Riqueza sem renúncia, bênção sem arrependimento, salvação sem transformação. Mas há um perigo mortal nisso. Um evangelho sem cruz é um evangelho sem Cristo. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. O desvio da verdade acontece quando trocamos o evangelho da santidade pelo evangelho do interesse. Muitos buscam o reino, mas não o rei. Querem as promessas, mas não a presença. O verdadeiro evangelho confronta, purifica e transforma. E quem ama a verdade nunca foge dela, mesmo quando dói. Um coração desviado não se reconhece de imediato. Ele vai se afastando aos poucos. Perde o prazer pela palavra. A Bíblia se torna pesada, a oração rara. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. 2. Justifica o pecado. O que antes causava arrependimento agora é tratado como normal. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. 3. Evita a correção.
O coração endurece e a verdade passa a incomodar. Quem repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Provérbios 28, 23. 4. Substitui a fé por emoções. Busca arrepio em vez de arrependimento, louvor em vez de santidade. Esses são os sinais silenciosos de quem se afastou da verdade, mesmo estando em meio ao povo de Deus. Desviar-se da verdade não é apenas se afastar da igreja, é se afastar da presença. E longe de Deus, tudo perde o sentido. Porque sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. O diabo não rouba de uma vez, ele drena aos poucos. A paixão pela palavra, o prazer pela oração, o desejo pela santidade. Até que o cristão se torna frio, indiferente e cego. Lembras-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Apocalipse 2:5. O desvio espiritual leva à morte da alma. Não há vida sem comunhão, não há luz sem obediência, mas ainda há esperança para quem decide voltar. Deus ainda chama. Mesmo quando o homem se afasta, a graça ainda sussurra: volta para mim. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós. Malaquias 3:7. O filho pródigo só foi restaurado quando reconheceu sua miséria e voltou ao Pai. Não há restauração sem arrependimento, mas há perdão para todo aquele que confessa com sinceridade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João 1-9. Voltar para a verdade é mais do que mudar de comportamento. É voltar ao primeiro amor, onde tudo começou. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. A verdade pode ferir, mas ela cura. A mentira pode confortar, mas mata. O desvio pode parecer liberdade, mas é escravidão. Deus está levantando uma geração que não negocia a verdade, que permanece firme mesmo quando o mundo inteiro se curva. Seja parte dessa geração. Vivemos tempos onde a mentira veste o manto da verdade e a verdade é silenciada. Este vídeo é um alerta para todos os que desejam permanecer firmes na fé. Descubra, com base na Bíblia, os sinais do desvio espiritual, o perigo de abandonar o altar e o caminho de volta à presença de Deus. Uma leitura que confronta, transforma e desperta. Volte hoje mesmo para a verdade que liberta. Cristo ainda está te chamando. Não deixe a chama apagar. Reacenda sua fé agora. Compartilhe essa mensagem e desperte alguém que está se afastando de Deus. A verdade ainda tem voz, e ela está te chamando pelo nome. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Não adie o que o Espírito Santo quer restaurar.